Olá, queridos, boa tarde, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vós. Estou aqui dentro do carro, já saindo para a rua, mas eu me lembrei que eu estou devendo o vídeo, a conclusão do capítulo 17 do livro de Apocalipse, e eu vou fazer um resumo da leitura aí do capítulo 17. São 18 capítulos, dá para a gente fazer. Bom, veio um dos 7 anjos e tem as 7 taças e falou dizendo comigo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão e embebedaram os que habitam sobre a terra. Transportou-me em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com a imundícia da sua prostituição. E aí ele continua: na sua fronte estava escrito o nome Babilônia, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Vi essa mulher, no caso, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você está admirado? Vou lhe dizer o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que eu vi era, e não é, e estava para emergir do abismo. Ela também caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher se encontra sentada, e são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. A besta que eu vi, a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem o mesmo pensamento: oferecer à besta o poder e a autoridade que eles possuem. Pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Cordeiro, no caso, é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, e ele continua: falou-me ainda, as águas que vocês viram, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e língua. Os 10 chifres que viste da besta estão, que esses odiarão a meretriz. Os 10 chifres odiarão a igreja, ou a mulher, e a fará devastada, e despejada, e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizasse os seus pensamentos, e executem a uma e dei à besta o reino que possui, até que cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, eu em 3 minutos fiz essa leitura, um apanhamento geral aqui. Nós fizemos um apanhamento geral. Outros vídeos eu já expliquei anteriormente, eu já expliquei que mulher significa igreja. Essa igreja é a igreja romana. A igreja romana serve a abominação, imundícia e prostituição. Abominação significa que ela mudou a lei de Deus. Imundícia significa que a imundícia é apresentada como a idolatria. E a prostituição é quando você pega a verdade de Deus e substitui, né, pela mentira. Ela se prostitui. E diz que na sua fronte estava escrito o nome mistério, Babilônia, a mãe. Ela, a Igreja Católica, tem em sua mente que ela é a mãe de todas as religiões cristãs. A própria Igreja Católica diz isso, confirma.
Mas diz que essa igreja, a Igreja Católica, está embriagada com o sangue dos santos. E nós sabemos disso, que de fato ela está, pois durante muito tempo ela matou e matou muita gente. Clodovil, aquele estilista brasileiro, ele disse, uma certa vez ele disse assim: a minha igreja matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E é verdade, a Igreja Católica matou muito. Na noite de São Bartolomeu, dizem os estudiosos que em média foram 70 e tantos mil pessoas foram mortas ali, chamada Noite de São Bartolomeu, mas é o que eles também chamam de Santa Inquisição ali naquele período, ok? E ele disse mais o seguinte: João ficou admirado porque a igreja, aquela igreja que ele viu, que ele ajudou a fundar, agora ela estava prostituída, praticando abominações, prostituições e ainda matando os seus irmãos, os seus filhos ali. O anjo disse a João, o João falou assim, aliás, o anjo disse: João, por que você está admirado? Eu vou lhe mostrar outra coisa, vou lhe mostrar o mistério dessa mulher e da besta que leva essa mulher. Besta a gente sabe que é um poder político, e aí nós estamos falando do Império Romano. E a mulher significa igreja, então nós temos aí uma igreja romana. A igreja romana, o casamento dos reis da terra com a igreja católica. Então, quem é que leva a igreja católica? O Império Romano. Hoje, quando você diz assim, eu sou católico, apostólico, o quê? Romano. Então, espiritualmente, você é romano. Você não é romano, você não nasceu em Roma, você nasceu aí no seu país, no caso aqui no Brasil. Mas, quando se fala espiritualmente, você é romano. Então, aqui ele continua dizendo o seguinte, que a besta que era e que não é, a besta que era e não é, está para emergir do abismo. Por quê? O Roma caiu, era a besta, depois caiu. Em 1798 o Império Romano caiu com a última cabeça, que foi o papado, mas está para voltar novamente. E por intermédio de quem? Da oitava cabeça. Significa o seguinte, que a Igreja Católica teve 7 formas governamental, por intermédio. O Império Romano governou a Terra por intermédio de 7 formas governamental. A última das 7 foi o papado. E o papado agora está voltando novamente. Roma voltará novamente a governar a Terra, agora pela 7ª cabeça, que está voltando como oitava. Só que agora a oitava cabeça seria o papado, mais a segunda besta, que é o Império ou América do Norte, né? E ele diz: aqui está a sabedoria, que tem 7 cabeças. Aqui está a sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Irmãos, existem algumas crenças que diz que essas 7 cabeças são 7 impérios. Ora, não condiz com o texto. Por quê? Porque diz que a mulher está sentada sobre as 7 cabeças da besta. Então, se a besta é Roma, por que a Síria, o Egito, seria as cabeças de Roma? Não tem lógica. Então, ele mesmo, o texto diz assim: as 7 cabeças são 7 montes, no quais a mulher está sentada. Então, Deus está querendo apresentar geograficamente onde fica a sede da mulher, que fica entre as 7 colinas. Mas diz que também são 7 reis. Bom, digamos que esses 7 reis aí represente também aí essas 7 nações que foi contra o inimigo de Deus. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que as 7 cabeças representam, além de representar os 7 montes cujo qual a Igreja Católica está, a sede da Igreja Católica está afirmada, eu também entendo que as 7 reis ali representam os 7 formas governamental romano. Muito bem. Dos quais 5 caíram. Nos dias de João, Roma tinha perdido 5 formas de governo, estava vivendo ali os impérios, e depois viria o 7º, que seria o papado. Beleza. Aí fala da oitava cabeça. Os 10 chifres correspondem à Europa, toda a Europa, né? E também existe, para o tempo do fim, podemos entender que pode ser 10 blocos, né? Os 10 blocos que vai se unir para
apoiar o papado na sua sessão, pode ser também. Mas, de antemão, ele apresenta para lá, para a Europa. Bom, e aqui ele diz que as águas da onde a besta saiu é o que? As nações. Então as nações vão entender que a Igreja Católica deve voltar ao governo novamente. Por intermédio de quem? Do papado, que é representante não só da Igreja Católica, como também ainda do Império Romano. E lá no final, ele diz o seguinte, para não ficar muito extenso, diz o seguinte, que a mulher, que é a igreja, que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então vamos lá. Qual é a igreja? Vamos lá. Qual é a igreja que está sentada sobre 7 colinas? A Igreja Católica. Aonde fica essas 7 colinas? Na cidade de Roma, né? Então Roma é a besta ali. Mas agora ele está dizendo que essa igreja é uma cidade. Aí eu pergunto, qual é a igreja que tem como sede uma cidade? A Igreja Católica, que nós temos aí o Vaticano, pertence à Igreja Católica, então a Igreja Católica é uma cidade e ela está dentro de Roma, que é a besta. E tem como base as 7 colinas da cidade de Roma. Então, o capítulo 17 não é tão assim como o povo fala, o problema é que as pessoas querem confundir a coisa, certo? Deus te abençoe, meu querido, e vamos para frente, porque nós sabemos que a partir de agora o cinto vai apertar, muita coisa irá acontecer, a besta está se manifestando, o papado está forte, está recebendo aí honras e mais honras, até um filme saiu aí dizendo que ele é o herói que vai salvar o planeta Terra. E aí ele lançou aí a encíclica Laudato Si, a encíclica Laudato Si, ela tem 6 capítulos, e dos 6 capítulos foi aprovada na ONU e nos Estados Unidos, e ele vai trabalhar, né, implantando os 6 pontos importantes que ele acha que vai salvar o planeta. Lembrando de que Deus não quer salvar o planeta, quer salvar pessoas. O planeta vai ser destruído com a volta de Jesus e passará 1000 anos no deserto, e 1000 anos depois Jesus volta, destrói o ímpio e refaz tudo isso aqui novamente, beleza? Então, Deus te abençoe, um beijo no coração e bola para frente. Depois você vai anotando aí tudo que eu já falei para que você se sintonize, ok? Beleza?